Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cabe Justiça. Aqui o direito sempre sendo tratado de forma simples, direta e prática. E comigo, sempre, Dr. Mário. Tudo bem, Dr. Mário? Tudo bem, Fran? Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre processo administrativo disciplinar, é isso? Isso. Hoje a gente vai tratar sobre um tema muito do dia a dia do policial militar, que é o processo disciplinar, e que isso gera muita consequência e muita preocupação dentro da tropa, né? E para isso hoje nós chamamos o Dr. Tiago. O Dr. Tiago é o nosso especialista da área que faz o acompanhamento da corregedoria. Então eu queria que você se apresentasse aí, Dr. Tiago, e esclarecesse um pouco de como é o métier e o dia a dia na corregedoria. Sim, olá, eu me chamo Tiago e sou o advogado aqui responsável pelos processos administrativos, né? Tanto conselho como sindicâncias, e aí nós temos alguns outros procedimentos, mas o foco aqui é conselho de disciplina, justificação, e esses procedimentos eles acontecem na corregedoria, né? Então, diuturnamente a gente está na corregedoria tratando dessas questões, e assim, de forma bem resumida, o conselho ele é um procedimento mais extremo que existe, porque é o que pode expulsar o policial da polícia, né? O policial, eles abrem um conselho ali, seja por trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, seja por um fato que pode ser enquadrado como um crime, aí a corregedoria, o corregedor geral, ele abre o conselho e o policial pode ser expulso ali em razão desse conselho. São três conselheiros, né? E aí pelo voto ali da maioria. Mas vamos fazer uma diferenciação dos conselhos. Uhum. O que determina a abertura de um conselho ou outro, primeiro, quanto à existência? Quais são os tipos de conselho? Tá. Nós temos dois conselhos, né? O conselho de justificação e o conselho de disciplina. O conselho de disciplina, ele vai ali julgar, né, o praça que, enfim, pratica algum crime ou algum fato que pode ser enquadrado como crime. Então, o praça, ele é submetido ao conselho de disciplina. Durante a atuação dele nas ruas, é isso? Sim, e ele pode ser também, depois de já na reserva, também se ele praticar um fato criminoso, se ele for condenado pela justiça criminal, ele pode ser submetido a conselho também. Tiago, mas só crime ou atos que constituem também infração disciplinar descrito ali, conduta que atente contra o pudor? Sim, também. Condutas que configuram uma infração ético-disciplinar, né? Porque geralmente a gente fala que o conselho ele é aberto por dois motivos. O primeiro motivo é uma sentença criminal transitada em julgado, né? O indivíduo ele praticou um crime, foi submetido foi denunciado pelo Ministério Público e foi condenado, a sentença transitou em julgado. E aí, assim que a sentença transita em julgado, o conselho, a Polícia Militar abre um conselho para verificar se esse policial ele tem capacidade de permanecer na Polícia Militar do Distrito Federal. Então, nesse caso, é como se fosse assim, uma segunda chance? Isso, é porque as instâncias elas são independentes, e aí ele foi condenado lá no âmbito judicial, só que a PM fala, tá, vamos abrir um conselho aqui agora para ver se isso que você fez, se esse crime que você praticou, ele faz com que você não seja mais capaz de permanecer. Perfeito. Aí eles abrem. E também o segundo motivo só é o próprio fato. O policial praticou um fato ali e a polícia entendeu por bem que aquele fato não se coaduna com os valores, aí abre um conselho também. E por meio desse conselho pode expulsar também, independente da sentença judicial. As esferas são autônomas? Sim, as esferas via de regra são autônomas, né? Tem algumas exceções. Por exemplo, se um policial pratica um crime, ele é denunciado, e lá na esfera judiciária chega-se à conclusão de que existem provas de que ele não praticou esse crime, não foi ele é absolvido. Nesse caso, não pode abrir conselho de disciplina, porque ficou provado no âmbito judicial, que é um âmbito mais complexo, que as provas são analisadas de forma mais profunda, que ele não praticou o crime. Então, não há necessidade de a instância administrativa tem que se vincular a essa decisão e não pode abrir um conselho, nesse caso. Então, nós estamos dentro de uma esfera conceitual inicial. Então, dois tipos de conselho, o de justificação e o conselho de disciplina. Disciplina, o senhor falou a respeito dos praças. E o de justificação? Justificação é em relação aos oficiais, né? O oficial que pratica também os mesmos fatos, ele pode ser submetido a um conselho de justificação. E aí também vai ser julgado se é capaz ou incapaz de permanecer nas fileiras da corporação. Perfeito. Às vezes o policial também ele tem várias punições disciplinares, né? A gente tem um caso de policial que tem várias punições disciplinares, que não necessariamente são crime,
e quando foi para ele para o quadro de acesso para ascender na carreira, ele não foi por conta dessas várias punições. Essa reincidência essa reincidência. Aí abre conselho de justificação para ver se esse oficial, no caso, é capaz de permanecer ou não na polícia. E se eles decidirem lá que não é capaz, o policial ele é expulso da corporação, excluído da corporação. Como é a composição, primeiro, do Conselho de Disciplina? A composição, na Polícia Militar, ela existe um conselho ou ele é instaurado a cada procedimento? Não, existe o conselho lá, um permanente. Um conselho permanente, e ele é composto por 3 oficiais, né? Temos o presidente, temos o vice-presidente e temos o presidente, o relator e o escrivão, né? Geralmente o presidente, o relator e o escrivão, e também no Conselho de Justificação a mesma composição. Então esse conselho ele está sempre lá, é permanente. Já aconteceu de a PMDF abrir outros conselhos em razão do excesso de processos, né? Aí abriu o conselho, hoje tem só um, mas abriu mais 2 de justificação e de disciplina, e aí tinha um conselho 1, um conselho 2 e o conselho 3. Mas eles já foram encerrados. Perfeito. Nesses procedimentos, é garantida a ampla defesa, a participação do advogado? Como é essa sistemática com a visão do advogado? Sim. É garantida a ampla defesa, contraditório. Eles apresentam um libelo acusatório, né, acusando o policial. O libelo acusatório é como se fosse a denúncia no processo criminal? Isso, é como se fosse a denúncia. É nomeado um policial, o corregedor-geral da Polícia Militar, ele nomeia um oficial para fazer o papel do promotor de justiça. Sim. Aí ele vai, apresenta o libelo acusatório, o policial é notificado, né, ele é notificado primeiro para nomear um defensor, né, e se ele quiser Porque, por exemplo, no âmbito administrativo, é bom abrir esse parênteses, no âmbito administrativo, do processo administrativo, não é necessário um advogado, né? Ele pode querer que a defesa dele seja feita por um oficial. E esse oficial não precisa ser advogado necessariamente. Diferente do âmbito judicial, que é necessária a figura do advogado, né? No âmbito administrativo, não. Mas, via de regra, eles vêm aqui, né? E a gente nomeia a gente como advogado. E aí, após a nossa nomeação, o conselho disponibiliza a portaria de instauração, o libelo. Que é a denúncia, né? Isso, que é a denúncia para a gente fazer aquela defesa inicial, onde a gente arrola testemunha, a gente alega alguma nulidade. E aí, após rolar as testemunhas, juntar documentos, o conselho vai designar datas para ouvir as testemunhas e, por fim, interrogar o policial. É seguido, então, o mesmo trâmite do processo penal? É bem uma parecido. oitiva de testemunhas primeiro, acusação, defesa, depois interrogatório. Sim, é bem parecido, só que assim, no âmbito aqui da Polícia Militar, a gente não tem muito a figura das testemunhas de acusação. Geralmente a acusação é baseada mais no libelo mesmo, no acusatório, que ele escreveu, e muitas vezes com base em prova emprestada, né? Pega uma prova lá do processo judicial e utiliza. E aí é mais comum ter as testemunhas de defesa. A gente pode arrolar até 5 testemunhas de defesa. Certo. Dentro do procedimento é feito, então, o libelo, a defesa preliminar ali, isso. Depois aberta a instrução, finalizada a instrução, segue também o mesmo rito, com alegações finais? Isso, aí tem as alegações finais, e é preciso também pontuar que antes da pandemia, antes da questão do Covid, existia ali a sustentação oral. A gente fazia a sustentação oral final, né? Aí sustentava o oficial acusador, sustentava a gente. E aí eles decidiam. Só que com a Covid, suspendeu a sustentação oral e a defesa se resumia só a apresentação dos memoriais. Só que aí não voltou, né? A pandemia acabou e não voltou a sustentação oral. Que a gente entende que é importante, que é uma forma de a gente conseguir, às vezes, convencer ali o julgador, né? Porque às vezes a palavra escrita ele lê, mas a falada já é mais, a gente consegue... E isso tem sido arguido como um ponto que deve ser retornado? Inclusive, a nossa presidente aqui, a Coronel Maria Costa, foi, né, junto à corregedoria da PM, para tentar solicitar para que volte essa sustentação oral. E a gente, como advogado, sente muita falta, né, que é a forma da gente convencer ali os jogadores, argumentar e tentar convencer os jogadores de que o nosso cliente ali ele é capaz de permanecer na PM. O julgamento é feito como? Tanto na disciplinar como na justificativa? Aí agora o que acontece? A gente entrega a defesa final, né? Escrita. Isso, escrita. Aí geralmente eles dão um prazo de 2 dias, 3 dias, chama a gente para o julgamento. Só que o julgamento, na verdade, é só para ele declarar o resultado. A gente não se manifesta mais, o policial não se manifesta e os conselheiros ali, cada um declara o seu voto, começando pelo escrivão, relator e presidente.
Então vocês Então, só um vão colegiado. receber sentença. Só para saber. Acaba que sendo uma mera formalidade. Né? Sim, aí o julgamento sempre é por maioria, Sim, sempre por maioria. o voto igual de todos, o mesmo voto do presidente é um voto, o voto do Isso. relator e o voto Mesmo do valor, escrivão sim. tem o mesmo valor. Então pode ser 2-1 Sim. de um sentido ou de outro. Geralmente seguindo aquela lógica da questão hierárquica, né? Vota sempre o mais moderno para o mais antigo, né? Para o mais antigo não influenciar ali o mais voto moderno. do mais moderno. Então, Perfeito. Essa decisão, ela é vinculativa, uma decisão que tenha como conclusão uma exclusão ou uma permanência. Ela é vinculativa, ela é definitiva, quais são os efeitos dessa... na verdade, essa decisão do conselho é como se fosse um parecer, né? Eles decidem ali, a gente entende assim, e encaminham os autos para o corregedor geral, para a corregedoria, né? E a corregedoria não se vincula, ela pode Aceitar ou não? Pode aceitar ou não, pode concordar ou discordar. E aí, se ela discorda, tem que fundamentar, né? E se concorda, basta citar os fundamentos dos próprios conselheiros, mas não vincula. O corregedor geral ele não está vinculado ao que os conselheiros decidiram. Então a palavra final é da corregedoria, Da sempre? corregedoria. Então, Tiago, após a decisão, né, a deliberação ali do conselho de justificação e disciplina, como é o próximo procedimento? Ele é submetido a quem? Sim, aí a decisão dos conselheiros vai para o corregedor geral, né? Vai para o corregedor geral. E o corregedor geral ele pode ou não concordar com o que ficou ali, com o que foi decidido, né? Essa decisão do conselho ela não é vinculativa, meramente ali opinativa, só para dar um norte, ele pode ou não concordar, né? Ele concorda, aí ele dá o parecer dele e encaminha para o Comando Geral da Polícia Militar, que dá a palavra final ali no sentido de permanece ou não. E aí depois disso, vocês têm como recorrer? Sim, aí a gente pode interpor um recurso administrativo que vai para o governador, que é no caso aí seria o último recurso na seara administrativa para o governador. E normalmente o governador, ele concorda ou não concorda? Via de regra, tanto a corregedoria como o governador, né? Eles acabam acatando o entendimento do conselho porque os conselheiros estão mais perto da situação, eles fizeram a instrução, então eles entendem assim, a decisão deles aqui né? Então, via de regra, tanto o corregedor como o comando geral, como o governador concordam ali. Entendi. Mas acontece de às vezes discordar, e aí eles, para discordar, como eu disse, tem que fundamentar a decisão e tal. Vamos colocar uma situação hipotética. Há uma exclusão. Isso impede que seja feita uma análise judicial dessa decisão? Não. Aí tem a inafastabilidade do judiciário, né, que é uma garantia fundamental. E aí a gente pode pegar essa decisão, suponhamos que o policial foi excluído. Sim. Não, vamos levar essa decisão para análise do Poder Judiciário. E é possível a gente anular, né, que é um ato administrativo, a gente anular essa decisão e tentar reinserir o policial na Polícia Militar. Tiago, me passa como fica essa situação em relação à atuação da advocacia, da defesa, em relação a decisões que são contrárias ao nosso cliente aqui, e quais são os remédios recursais e de ações que podem ser tomados para proteger o policial na esfera judicial, por exemplo, contra um procedimento disciplinar. A gente pode ajuizar uma ação de nulidade de ato administrativo, por exemplo, para tentar anular aquele ato que expulsou o policial, né? Que expulsou o nosso cliente. Via de regra, o judiciário ele não analisa mérito administrativo. Mérito administrativo, né? A separação dos poderes, eu respeito aí o que você decidiu, mas... É só uma parte, como nós estamos falando também para leigos, o que é mérito administrativo? Tá. Mérito administrativo é a decisão que analisa ali o fato, adentra na questão que foi submetida ali. Por exemplo, o indivíduo que praticou um determinado delito. Aí a administração pública, a PM, ela analisa aquele fato, analisa a materialidade daquele fato, a autoria e decide por expulsar o indivíduo com base no que eles entenderam. Né? No valor que dão. O juízo de valor que eles deram àquele fato ali. Então, o Poder Judiciário não vai falar bem assim, não, conselheiros, isso aqui que você entendeu errado. Via de regra não vai fazer isso, até porque o Judiciário não é a instância recursal da decisão administrativa. A instância recursal a gente já falou e ela acaba lá.
O judiciário a gente não vai recorrer, a gente vai ajuizar uma ação para tentar anular o ato administrativo que é nulo, né? Que às vezes desrespeitou ali a legalidade, alguns princípios como proporcionalidade, razoabilidade. Então, via de regra, o judiciário ele não entra no mérito. Conveniência e oportunidade. Conveniência, exatamente. Ele não vai entrar no mérito, ele vai entrar na parte legal. É por isso que desde a primeira defesa que a gente faz, a defesa prévia lá no conselho, a gente já rola algumas nulidades. Né? Às vezes eu faço isso, o policial permanece na polícia, ok. Mas às vezes ele é expulso, então já lá embaixo eu já estou alegando aquela nulidade que eu posso depois entrar na justiça para falar, isso aqui é nulo, né? Isso aqui desrespeitou. E aí surge a grande importância de defesa técnica, Sim. que consiga identificar e mencionar nulidades processuais. Sim. Porque grande parte dos processos são decididos, né, com base em nulidades de procedimento. Sim. Então, se tu não alega, não expõe, até pela teoria geral das nulidades, o prejuízo que deve ali ser demonstrado, se você não consegue trazer isso para os autos, depois você não consegue gerar a consequência. Exatamente. Então, a defesa técnica deve ser sempre cuidadosa. Faz muita diferença. E, às vezes, a gente tem que sempre enfatizar a necessidade de serem pessoas e profissionais que estão acostumados com o métier, com a justiça castrense. Porque essa necessidade de identificação de nulidades, identificação de erros processuais, ela é importante para que se plante ali matérias que serão colhidas na ação de nulidade de processo administrativo disciplinar. A gente tem que vir alegando desde o início. Porque hoje mesmo eu estava vendo uma decisão que o advogado alegou a nulidade, já no 2º grau, e o desembargador falou, não, é nulidade de algibeira, você tá tentando, você meio que está querendo manipular o judiciário aqui, vou afastar a sua nulidade. Não vou aceitar. Mas se ele tivesse feito lá isso desde atrás, o princípio... Exatamente. Entendi. Então, assim, o judiciário não cai nessa não, né? A gente às vezes, uma surpresa, não. Então a gente tem que ter, como o doutor falou, a gente tem que ser bem técnico, porque senão é complicado. Depois da decisão, quer dizer que vai analisar a questão de nulidades, mas eu queria que você esclarecesse um pouco mais a respeito da proporcionalidade, que é um dos mecanismos, né, dessa ação também para conseguir a nulidade do Conselho. Sim. Proporcionalidade, razoabilidade, né, que são princípios ali que a gente fala que são implícitos na Constituição Federal, mas é basicamente o seguinte, eu quero alcançar determinado fim e eu preciso de me valer de um meio adequado, nem mais nem menos. Por exemplo, às vezes o policial praticou um ato ali que, embora seja um ato que é reprovável, mas ele não tem que ser reprovável com a expulsão. Reprovado com a expulsão. Né? Praticou um crime ali, ok, vamos aqui julgar ele, mas assim... Não é tão grave. Não é a ponto de excluir. Né? Então, assim, a proporcionalidade é justamente isso. Preciso ter uma adequação entre meios e fins. Né? O que eu quero? Eu quero te punir por esse fato aqui. Tá, é necessária a expulsão? Não, a expulsão vai muito além. Mas só uma advertência também é suficiente? Também não. Então eu vou dar, sei lá, uma suspensão, uma coisa mais... Mas também não preciso expulsar. Eu não posso nem ficar nem aquém e nem além. Né? Eu tenho que ser proporcional. E esse é um dos argumentos que a gente mais utiliza em se tratando de processo administrativo. Eu, pelo menos nas minhas defesas, eu sempre tenho um tópico lá de proporcionalidade e razoabilidade. Aí eu faço uma comparação entre o que o policial fez e a ficha de assentamentos do policial. E isso é considerado durante o julgamento, a vida militar? Sim, a ficha de assentamentos eu acho que é o documento mais importante que tem, tanto na esfera administrativa como na judicial. Né? A gente pega ali, por exemplo, eu já tive associados que fiz conselho deles, que o cara era um policial assim, exemplar. O cara tinha 200 elogios por tirar arma, droga, por interromper sequestro. O cara era um... E aí cometeu um caso isolado na vida dele. E aí, que pode acontecer, né? Pode acontecer. E aí os conselheiros falaram, não tem como a gente expulsar uma pessoa dessa. Eu até falo para eles, quem vai perder é a PM, né? Nem é ele. Porque o indivíduo é extremamente tem muitos. E já tem policial que a ficha não é tão boa. Aí também não tem nem o que falar, né? E qualquer coisa que ele faz fica difícil pra gente, né? Pô, mas a sua ficha não é... Por isso que eu falo, o policial tem que prezar pela carreira, né? Pela ficha de assentamentos dele. E assim... Eu já ouvi conselheiro falar, Thiago, a gente não considera elogio por doação de sangue. Porque
quando você doa Tem que sangue... ser ação mesmo, de fato. Policial que... Tipo, policial quando Fez a diferença. aquele policial que prende arma e droga, ele é visto pelos conselheiros assim como um policial que realmente é diferenciado. Merece uma análise mais profunda. Com certeza. Quanto ainda à proporcionalidade, o que eu entendo é que a exclusão ela é uma pena de morte. Sim. A morte de uma carreira, a morte de um sonho de uma pessoa que fez o concurso público, sim, que se dedicou, às vezes, 20 anos a uma carreira. Então, enfatizamos sempre muito aqui que as defesas tentem demonstrar, né, Tiago? Sim. Que, assim, nós temos que ser muito cuidadosos. Sim. Porque quando eu adentro a uma exclusão, eu adentro a uma vida. Sim, sim. A vida funcional. Então, excluir um policial depois de uns 20 anos de carreira, uma pessoa que já está com a idade, que avançada, já passou a vida sendo policial, dedicou o coração, a saúde, só a que ele vida, sabe fazer. O risco, e tudo que ele fez é aquilo. Sim. E às vezes eu deixar por fatos menores, né, matar uma carreira, nós temos que tomar muito cuidado. Muito. E aí, nós estamos aqui na defesa, né? Nós estamos tentando demonstrar, às vezes, que há um exagero. Sim. Por mais que defendemos sempre que a polícia ela tem que cortar na própria carne, ela tem que se preservar, mas ela tem que se preservar com parcimônia e com análise profunda. E não por agradar imprensa, agradar repórter, para dar um efeito, né? Porque às vezes foi midiático. Sim, sim. E aí, olha, isso aqui foi excluído. E quando é midiático, ele sempre é julgado e condenado, a maioria das vezes. Nós temos que ter esse cuidado. Nós devemos satisfação ao justo. Sim, claro. Não ao público. Público no sentido de publicidade. Uhum. Né? Público no sentido de interesse público mídia. Sempre. Mas de mídia nunca. Sim. Façamos justiça. Sim. Né? E eu falo que é uma pena de morte mesmo. Eu falo que de todos os conselhos que eu fiz, isso é sério. Todos os conselhos que eu fiz, digamos, sei lá, 20, em 19, no final, o policial chorava. Quando ele era submetido àquilo ali, né, no finalzinho assim, né, que era declarado capaz de permanecer, todos choravam. Claro, eu tive umas 2, 3 expulsões que realmente não tinha jeito, né? Mas todos os policiais que foram submetidos àquilo ali eram bons policiais e todos choravam. E levava a família, porque é como o senhor falou, a morte, o cara foi expulso, é o que ele sabe fazer. Passou a vida inteira fazendo passou a vida inteira fazendo com dedicação, né? Exatamente. Então, é até emocionante. É muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. E aí, nós sempre enfatizamos. Procure sempre defesas técnicas. Sim. A CAB tem defesa técnica, outras associações também têm bons advogados particulares na área, mas nós temos que tomar muito cuidado de ter esse acompanhamento técnico específico para evitar aventuras, porque a aventura pode ter como consequência uma morte profissional. Sim. Né? Então, é sempre um alerta bom de se fazer. Sim. E um cuidado bom de se ter. Porque, às vezes, o policial preserva muito a vida e patrimônio de terceiros, porque assim o assim o é treinado, assim o é dedicado. E, às vezes, o que é para ele não toma o mesmo cuidado. Exatamente. Né? Doutor Tiago, em relação ao Conselho de Disciplina, nós adentramos bastante, conseguimos identificar. Existe diferenciação em relação ao Conselho de Justificação? Sim, o Conselho de Disciplina chegou ali, o governador entendeu, por exemplo, que quer expulsar o praça, expulsou, já era. A gente pode depois tentar recorrer ao judiciário, anular, ok. Mas no que diz respeito ao Conselho de Justificação, que se refere aos oficiais, o oficial só vai perder o oficialato, né, só vai ser considerado indigno para o oficialato por meio de decisão do Tribunal de Justiça. No caso aqui do DF, Tribunal de Justiça do DF, que a gente não tem Tribunal de Justiça Militar. E aí é só lá que o oficial ele só pode perder, no caso, só pode ser expulso efetivamente por decisão do Tribunal de Justiça. E isso tem previsão na Constitucional, previsão na Constituição Federal, inclusive. Existe aí uma previsão constitucional dessa decisão. Está lá na Constituição dizendo que o oficial só pode ser considerado indigno para o oficialato
se o Tribunal de Justiça, né, o órgão pleno do Tribunal de Justiça, decidir dessa forma. Mesmo que o conselho, tenha entendido que sim, ó, Perfeito. o conselho entendeu, e o conselho de justificação falou, ó, expulsa, todo mundo entendeu, expulsa, mas se o Tribunal de Justiça não entender dessa forma, o oficial permanece na polícia, né? Pelo menos em tese. No TJDF, quem é que decide? No TJDF é a Câmara Criminal, né? Uma decisão por maioria da Câmara Criminal que decide se o oficial permanece nas fileiras ou não, é digno ou não. Isso, do oficialato, tem a Câmara Criminal. Agora, assim, eu leiga, observando aqui toda a nossa conversa, eu consigo entender uma coisa, se eu estiver errada, por favor, os senhores me corrijam. O processo é longo, se ele for feito desde o princípio, com todos aqueles cuidados técnicos, há muito como se recorrer. Então, realmente, o praça ou o oficial será expulso da corporação se for realmente algo muito sério, né? Ou não? Depende, né? Então, assim, a seriedade da definição do ato, ele é uma questão de valor. Sim, é. Então, nós defendemos o praça oficial e que vamos analisar, né, essa situação, mas eu deixo de ter uma análise subjetiva de valor em relação à defesa aqui, né, de ser grave ou não ser grave. Porque vai depender muito da análise, né? Porque para o mundo civil, por exemplo, um determinado fato ele pode não ter valor. Sim. Mas para uma corporação que se baseia muito na hierarquia de disciplina e numa situação muito de, por exemplo, né, de confiança no colega, sim, fatos que atentem contra essa confiabilidade do policial, às vezes, para o mundo civil, isso não tem relevância. Mas no militarismo Mas tem. no militar tem. Então, às vezes, para a gente, aquele fato ele não é tão importante. Uhum. E lá no militar, isso aqui não pode. Então, às vezes um policial é operacional demais e tem um certo desvio que foi analisado como um pouco extrapolou um pouco o limite. Mas ele é muito operacional e ele foi dentro do trabalho que ele estava fazendo. Uhum. Né? Para a sociedade pode ser grave. Para dentro da corporação, falar, olha, é do risco da profissão. Nós estamos submetidos a riscos todos os dias. É fácil para o civil julgar e descrever que aquilo tem um valor muito elevado, tem que ser excluído um policial que, às vezes, dentro de uma operação, subindo um morro, efetua um disparo e, às vezes, acerta um terceiro. Uhum. Mas a gente não sabe como era aquela operação, o que estava em risco naquela operação. Às vezes, um massacre midiático contra aquele policial é pela exclusão dele, porque, às vezes, vitimou uma criança numa troca de tiro. Mas a gente não sabe que situação ele estava trabalhando, né? Se tinha luz, se e não a corporação tinha. serve para isso. E eu defendo a justiça militar por isso. Sim. Porque quando eu coloco juízes militares para analisar, é com os olhos de quem está na rua, não com os olhos de quem está no gabinete. Perfeito. E aí o juiz militar pode, olha, o senhor nunca subiu um morro às 3 da manhã para salvar um sequestrado e o criminoso terrorista que está ali no morro coloca crianças como escudo. Barreira. E aquela criança às vezes é vitimada numa troca de tiro que ele provocou e o policial reagiu para salvar uma vítima. O policial militar, julgador militar, consegue identificar isso. E pode, olha, isso aqui não é dessa forma. E a gente vê isso até no âmbito da PM, no conselho, quando são conselheiros que foram operacionais. O cara é um major, um tenente-coronel que tem vários cursos operacionais, trabalhou na rua, a visão dele do policial que às vezes pratica é diferente daquele policial que ficava mais no interno, né? É diferente. É diferente. Totalmente diferente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com valores da definição se é grave ou não é grave. Porque a gravidade vai estar na cabeça de quem julga e conhece o que é o dia a dia de um policial. É um olhar, né? O olhar. E o olhar, e aí que a gente sempre reitera, o olhar tem que ser de cuidado. O olhar tem que ser com parcimônia e principalmente considerando o que cada policial tem. Nós aqui na CAB já tivemos policial que a gente absolveu, mas ele estava não nessa última situação do 8 de janeiro, mas na situação anterior.
2 policiais efetuaram disparo durante porque manifestantes, na época, colocaram fogo num dos ministérios. Os policiais, adotando e utilizando os meios que possuíam, efetuaram disparos que acertou a cabeça de um manifestante lá no centro Eu da lembro. esplanada. Eu também Aquela pancadaria, aquela quebra-quebra na esplanada. Quebra-quebra. Eu lembro. Mais do que um quebra-quebra, lá eles incendiaram o térreo de um dos ministérios, tendo pessoas em cima para serem assadas pelos manifestantes. Sim. Os policiais foram heróis e salvaram aquelas pessoas. Mas aqueles 2 policiais que eram nossos aqui da CAB, né, que nós fizemos a defesa, foram submetidos a julgamento pela vara do Tribunal do Júri. Foram absolvidos, foram excluídos. Foram excluídos do processo, não excluídos. Eles foram absolvidos. Mas a sociedade queria massacrá-los. Exatamente. Já haviam sido condenados pela mídia? Já havia sido condenado pela mídia. Quem estava do lado dele eram os colegas que sabiam que eles eram, na verdade, heróis. Então, aquele tiro que infelizmente vitimou uma pessoa, um manifestante, foi o que impediu que os terroristas que ali faziam manifestação, não é o 8 de janeiro que me refiro, estou me referindo ao anterior. Acredito que foi em 2017 ou 13. Que estavam colocando fogo, foram eles que salvaram aquelas pessoas do ministério. Inclusive, quando a gente arrolou testemunhas, arrolamos os profissionais que estavam lá, Servidores, os servidores do ministério. E a única coisa que eles fizeram foi elogiar os policiais. Falar que era o único meio de salvar a vida deles. Então, a valorização ela tem que ser nesse sentido. E tem que ter o cuidado, tanto no Conselho como na Justiça Militar, de entender o que é a atividade policial militar. Né? Exatamente. Então, aí está a importância, por exemplo, do Dr. Tiago, porque é um profissional que está há muito tempo militando na área, entende e consegue passar, né, todo esse cuidado que a defesa faz com que analisem lá. Não é isso, Tiago? Sim. Perfeito. E dentro desse contexto, Tiago, agradecemos, né, a tua participação aí. Eu acho que a gente nós aprofundamos mais do que o normal, mas eu acho que o leigo conseguiu entender um pouco como é militar na... Sim. Outra coisa que seria depois, deixa para outra oportunidade, é a questão do policial que responde o conselho não poder... Existe até uma violação à presunção da inocência. Porque o policial que ele é submetido ao conselho tem que trocar a carteira dele. Ele vai lá, a carteira dele está como se assim, você está sendo processado, basicamente isso. E ele não pode fazer voluntário. Até uma autofagia, porque a polícia, não, vou abrir conselho para 10, os 10 vão ficar fora da rua. Isso aí é uma coisa que a gente pode tratar depois. A gente pode ser tópico de uma próxima, porque eu entendo, e o doutor Tiago também entende, que primeiro que isso é uma antecipação de pena. Exatamente. Segundo, o policial é privado de uma parte da renda ele já que está sendo hoje punido, né? que hoje é significativo no orçamento dele. Inclusive, onde ele chega com a carteira dele, quer entrar na corregedoria, numa instituição, ele se apresenta, você está respondendo um conselho, né? Nossa, e ainda fica expondo ele, né? Exatamente. Isso nós entendemos de extrema ilegalidade. Total. E que estamos lutando para tentar impedir. Então, esse é o tema do próximo encontro. Pode ser, então, porque isso é uma coisa que hoje mesmo lá na corregedoria, doutor, vamos tentar acelerar, porque eu preciso pegar minha carteira normal e fazer voluntário. Eu pago pensão. Eu preciso sobreviver e parar de passar vergonha. Exatamente. Perfeito, Tiago. Isso é bom. A próxima matéria já está aí. Já pode e falar nós agradecemos a tua participação. Eu que agradeço aí pela confiança. Muito obrigada. Então é isso, né? Associados policiais militares, não se apavorem, né? A gente tem uma equipe aqui com expertise sobre o assunto, então qualquer problema é importante, como os 2 advogados falaram, que sejam advogados que tenham noção, tenham domínio desse universo que é completamente diferente, porque o trabalho tem que ser feito desde o início, de uma forma correta. E então, judiciário da CAB, né? Jurídico da CAB aqui para atender a todos, não é isso, Mário? Perfeito. E estamos à disposição e sempre possam ter como uma garantia que os advogados da CAB estão aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado.